hoje recebemos, inclusive, com muito entusiasmo, o educador e comunicador do Teia dos Povos, Erasto Felício, que tem acompanhado de perto os recentes acontecimentos envolvendo ataques do latifúndio contra os indígenas Pataxó, na Bahia. O programa, a propósito, compilou uma série de vídeos publicados pelo Teia dos Povos explicando o ocorrido. E antes de iniciar propriamente a entrevista com o nosso convidado, a gente vai transmitir esses vídeos elaborados pela Teia dos Povos para dar uma dimensão do que está ocorrendo na Bahia e que o Erasto vai nos explicar ainda mais. É pra combater, eu entrego meu peito a lançar. Nossa batalha temos que vencer. Eu entrego meu peito a lançar. É bem vagabundo, safado. Vamos com a polícia que atirou no guerreiro aqui, ó. Mandando escuro aqui, sabe o que está. Não traz esse na dessa. Guerreiro aqui, ó. Você quer baixar? Ai, só Deus por causa da gente agora. Maria. Cara. Ele vai atirar no cara aí, não. Careca aqui, tomou um monte de raspão na coxa. O pai tá lá em cima, tá vindo aí. Peraí, pai. Cadê aqui? Bora. Não, vai ficar aqui? Senta aqui. Vamos sair fora daqui logo. Botar onde tá os outros, tá pra lá. Transmitido esse vídeo que dá um contexto aos nossos espectadores sobre o recente crime cometido pelos Pataxó e Anhanhã, novamente por um bando de mais de 200 latifundiários acompanhados por bandos também de pistoleiros, inclusive com o aval, com a conivência da Polícia Militar, como denunciou o Teia dos Povos. A gente vai preparando a nossa entrevista com o nosso convidado. O jornal A Nova Democracia também repercutiu a denúncia feita pela organização Teia dos Povos sobre esse recente ataque feito contra os indígenas Pataxó, lá do sul da Bahia, e é um ataque, inclusive, que segue os moldes de outros ataques feitos por latifundiários, sobretudo aqueles de extrema-direita, por todo o país. Dado esse contexto, com as imagens importantíssimas produzidas e divulgadas pelo Teia dos Povos, agora sim a gente chama o nosso convidado, Erasto Felício. Erasto, muito obrigado pela sua presença. É um prazer, é uma honra recebê-lo aqui no programa A Propósito, apesar do acontecimento que nos unisse, é um acontecimento revoltante, um acontecimento odioso. Mesmo assim, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, né? Agradecer ao Jornal Nova Democracia e todos vocês da equipe que tem noticiado, né, de forma responsável, né, essas questões ligadas às lutas, né, dos povos da terra. Eu fico muito feliz, né, em poder selar essa aliança, essa amizade, essa camaradagem aqui, mesmo diante de uma situação, né, terrível, de sofrimento. A gente está, né, também entendendo que a missão da gente é um pouco também fazer esse debate, né, com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de seriedade sobre a situação. Eu acho que no sul da Bahia, mas assim, em todo o estado da Bahia, e até essa guerra pela terra é uma coisa muito forte aqui, no Maranhão também, em outras regiões do Brasil, né. É uma questão muito maior do que o povo Pataxó. Muito agradecido pelo convite. Agradece a presença, as suas colocações iniciais também são muito pertinentes. De fato, é uma situação que se espalha ali pelo conjunto da Bahia, pelo conjunto do país, se a gente quiser, e também a palavra que você usa é fundamental, é uma guerra pela terra que envolve no nosso país, uma verdadeira guerra em que os camponeses, os indígenas estão inseridos ali contra o sistema latifundiário do nosso país.
A gente vai entrar justamente nessa questão de como que isso, na verdade, é um fenômeno que ocupa todo o sul da Bahia, se espalha também pelo nosso país. Mas antes da gente entrar nesse conjunto, eu gostaria de dar também uma visão mais particular do que ocorreu recentemente ali contra os indígenas Pataxó. E o Teia dos Povos acompanhou de perto a campanha de agressão contra a terra indígena Caramuru Catarina Paraguaçu. Eu queria saber se você poderia nos contar com detalhes ali o que aconteceu no dia 21 de janeiro, o dia do ataque. A gente da T dos Povos estava em processo de formação, né? No assentamento Terra Vista, um assentamento do MST na cidade de Arataca, que fica relativamente perto de Pau-Brasil, né? Um município onde boa parte da TI Caramuru, Catarina, Paraguaçu se encontra, né? A gente estava em formação, já tem 2 semanas que as pessoas estão lá acampadas em um processo de formação. Eu tinha ido lá dar um processo de formação política mesmo, né? Inclusive discutindo guerra pela terra, né? A terra como o principal meio de alcance das vitórias políticas, né, no Brasil, ao longo de grandes rebeliões que aconteceram, né, em nossa história, e como eu estava tentando explicar justamente isso, né, como há uma centralidade da terra na formação do nosso país, né, do nosso povo, do campesinato e tal. E aí estava em formação, e no final de semana a gente descansa um pouco, né, porque a formação é muito intensa. Ainda tem um pouco de formação no final de semana, mas é um pouco mais leve, né. E aí a gente recebe as notícias, e o fundador da Teia dos Povos, né, Mestre Joelson, que é um ex-dirigente do MST, né, ex-dirigente nacional do MST, um campesino assim, de longa data, né? Ele fala, vamos lá, foi o tempo de colocar uma calça assim mesmo, pegar o carro e a gente se picar para Pau-Brasil, né? Para ir para casa do cacique Nailton, né? Porque a gente imaginava que as pessoas iriam se encontrar lá. A gente chegou algumas horas, poucas horas, na verdade, 1 ou 2 horas depois das vítimas. As vítimas estavam vindo de Potiraguá, né? De um outro município. A TI ela é muito grande, essa TI Caramuru, Catarina Paraguaçu, ela tem 54 mil hectares, né? É muito grande, né? O assentamento que a gente estava era um assentamento considerado grande para os padrões do MST aqui na Bahia, e ele tem 913 hectares, né? Então, comparando, para a gente ter noção, né, do tamanho da terra indígena. A gente chegou lá um pouco depois assim, de algumas vítimas, e a sensação, assim, eu acho que é uma cena que nunca vai sair da minha cabeça, velho, assim, nunca vai sair da minha memória, porque as pessoas estavam tentando se recompor com muitos boatos, né? Não tinha confirmação ainda da Pajé Negra, que ela teria falecido, né? Mas tinha confirmação que Cacique Neto tinha tomado 2 tiros. A gente achava que era no quadril e na coxa, depois descobre que foram um dos rins dele, né? E essas pessoas, pra gente, né, elas não são, tipo assim, camaradas de luta apenas, elas são pessoas muito amigas, né? A gente já dormi nessa casa, né, na casa do Cacique Nailton, né? Já tive com ele, assim, em várias oportunidades, e a gente não tem com eles uma relação apenas de solidariedade de classe, vamos dizer assim, né? Então, uma relação mesmo de camaradagem. Cacique Nailton é fundador da Teia dos Povos, essa aliança, né, de baixo, assim, construída em luta por terra e território, entendeu? Então o medo de perder Nailton era muito grande, assim. Eu lembro muito das pessoas sem querer falar muito, né, da gravidade do incidente com o Nailton. E para quem não, assim, os depoimentos, a gente escolheu depoimentos assim na hora, né? O papel também de comunicação era um pouco esse, né? De rapidamente buscar informações, né, para deixar fácil, né, para caso os jornalistas precisassem e tal. Eu lembro muito do depoimento de Mucunhã, né, que é filho de Dona Mocinha, né, a esposa do cacique Nailton, e ele falando que com muita raiva assim da PM, né, da Polícia Militar, que é a Polícia Militar de Tapetinga mesmo, do município para onde Cacique Neto foi levado para fazer a cirurgia. Porque a Polícia Militar ela foi na frente dos fazendeiros, dessa organização paramilitar, né, chamada Invasão Zero, né, que é bem interessante a gente entender como o bolsonarismo dá um certo orgulho, né, para que os fazendeiros façam com sua própria mão. Antes eles contratavam capangas, jagunços, né? Agora eles têm um certo orgulho, uma coisa ideológica mesmo, assim, de ir lá matar, entendeu? A pessoa que matou, né, a pessoa que atirou em Cacique Nailton, né, um jovem de 19 anos, filho de um fazendeiro, entendeu?
É a vontade mesmo de extermínio, né? A gente já conhece essa organização Invasão Zero. Ela já teve, né, em Santa Luzia, já ameaçou, né, atacar a Serra do Padeiro, que é um território indígena de Olivença. Na cidade de Santa Luzia, que é ali bem pertinho de Arataca, eles investiram contra o MST, né, contra o Movimento Sem Terra. Mas, de fato, eles sempre ameaçavam muito essa coisa de matar, fazer isso, mas eles estavam evitando, eu acho, um processo de conflito muito aberto, né? E no caso lá, eles não fizeram isso, né? A Polícia Militar foi na frente, a Polícia Militar conversou com os indígenas para saber se eles estavam armados. A gente sabe muito bem que autodefesa é um fundamento, né, da luta popular. E autodefesa é contra quem nos agride, né? E não é um processo de violência contra o trem, mas uma coisa mesmo de defender nosso próprio corpo. Como dizia Malcolm X, né? Por todos os meios necessários, né? A gente precisa sobreviver. Mas a gente não ia, de forma alguma as pessoas iam trocar com a polícia, né? De forma alguma as pessoas iriam atacar a polícia militar. Entendendo todo o aparato de violência, né, constituído pelo Estado, isso não faz parte nem da prática corriqueira. Claro, se defender de jagunços, né? Os companheiros estavam com arco, flecha, tal, armas que os indígenas usam, levam, né, para suas. Algumas delas são inclusive rituais, né? Assim, elas não têm nenhum papel muitas vezes assim de violência, né? Elas são parte do processo da ritualística mesmo. E eles estavam assim, né? Quando as guarnições chegaram, 3 viaturas, Cacique Nailton, Dona Mocinha, Dona Nega, né, Pajé Nega, foram conversar, né, explicar que estavam ali, mas que não iam atacar os fazendeiros, né, que os fazendeiros quisessem passar por lá, podiam passar, que eles não tinham nenhum tipo não iam obliterar a passagem, nem nada desse jeito. E os demais indígenas continuaram fazendo ritual, que é muito comum nos processos de retomada, né, favorecer a espiritualidade, né, com seus cantos, né, com seus processos mesmo. E ao verificar, a gente imagina isso, tá? Aí aqui um pouco de especulação também. A gente imagina que a polícia, ao verificar que os indígenas estavam de fato desarmados, né, deve ter dado algum tipo de sinal para os fazendeiros chegarem. Assim. A gente imagina isso, sabe? Porque foi muito assim, eles verificaram, os fazendeiros foram chegando, eles pediram para as viaturas se afastarem, as viaturas recuaram para os fazendeiros passar, e os fazendeiros já estavam armados, inclusive fora do carro, né? Armados, tá ligado? Pedaço de pau, né? 38, pistola, outras armas, né? E que a gente agora está descobrindo que são armas, né, de CAC, essa polícia já aprendeu algumas, né? Descobrindo que essas armas aí da leva bolsonarista mesmo, né? Algumas delas. Mas que também tinha ex-PM, né? No processo, ex-policial ali dentro do Invasão Zero, o que nos faz associar a ideia de uma tática mesmo, né? De ir na frente, né? Para que os indígenas não, de forma alguma, já se defendessem de cara, né? Pegasse para poder atirar neles caso eles chegassem armados, né? Ou seja, confiaram no estado da Bahia. Eu acho que o processo, a responsabilização tem que recair à Polícia Militar, né, do estado da Bahia. Porque, primeiro, ela estava lá no momento em que Nega foi assassinada, né? Ela não impediu o processo. Ela não recolheu as armas antes, ela poderia ter verificado que armas são essas que esses fazendeiros estavam. E aí, quando os fazendeiros passam, eles passam já batendo em mulheres, né? Uma grávida, inclusive, né? Tentam matar Mucunhã, que estava com um arco, né? Uma pessoa, um soldado, um fazendeiro erra um tiro assim, de aproximadamente 3 metros, pelo relato deles, né? E ele consegue acertar, eles conseguem, né? Os indígenas conseguem acertar o braço de um dos fazendeiros com a flecha. E aí Nailton e Pajé Negra tentam parar a potencial chacina, né? Se colocando na frente, né? E aí são alvejados, né? Interessante que são os mais idosos, né? Estavam ali. Então, para as pessoas terem noção, Cacique Nailton começa o processo de retomada
dessa terra indígena, né? O processo de ocupação das terras, ali em 1982. Então, olha a idade de Cacique Nailton hoje, né? Você é um idoso com problema na perna, tal. Não ia fazer mal às pessoas, não ia conseguir, né, nenhum processo de violência e tal. Isso mostra também a selvageria, a brutalização, né, que esses fazendeiros estão construindo, né? A gente tem informações que já treinam, né, em estandes de tiro cujo alvo são rostos indígenas, né, símbolos do MST e coisas parecidas, né? Então é uma organização mesmo paramilitar, assim, com todas as características, né, de pessoas que vão fazer violação, assim, de direito. Essa fazenda, inclusive, ela não tinha ordem de despejo, não tinha documento de reintegração de posse, é uma espécie de reintegração de posse na marra, o que essa organização Invasão Zero está se propondo, né? Já se espalhou aí pelo Brasil, né? Já tem outros estados também, as pessoas de outros estados brasileiros têm que ficar meio espertos já, que ela tem um modus operandi muito violento, né? E com uma arrecadação de recursos dentro do latifúndio, né? Do agronegócio forte, né? Para lutar contra a nossa gente. Então, foi isso, os indígenas correram, pularam, né? Tipo, atravessaram o Rio Pardo, né? Se machucaram. Quando eu cheguei, muitos deles estavam machucados de cerca de arame farpado, por terem, né, se machucado ao saltar, passar por debaixo. Alguns tinham caído no rio e o rio era raso e eles machucaram as costelas, né, em pedras. E a indígena espancada teve que ir até Vitória da Conquista, né, mais distante, para poder fazer cirurgia e tal. Uma situação mais complicada. E, bom, e a gente retornou, né, para o assentamento, depois de ter conversado com eles e verificar a segurança deles, que eles já estavam lá e que provavelmente não ia ocorrer nada, porque havia sinalizações que o governo chegaria, né, que o governo federal e estadual chegariam. Os fazendeiros tinham recuado, né, mas havia um medo muito grande, sobretudo da polícia, porque o assédio da polícia militar tem sido uma constante dentro da TI. Quando a gente estava lá, enquanto nós estávamos lá, toda hora aparecia alguma mensagem dizendo: ó, a polícia passou aqui pela comunidade, deve estar indo pegar vocês aí. Então o medo era muito grande. E as incursões de policiais na TI já são bastante conhecidas por eles, né? Um elemento racial muito violento, uma dessas pessoas que foram pegas pela polícia militar dentro da TI, né? Acho que tinha o cabelo crespo, o cabelo dela não era liso como o de muitos indígenas, né? E o policial teria pegado um rastelo, um gandanho, né? Aquele instrumento de arrumar o solo, tirar folhas e tal, para pentear o cabelo do falso índio na cabeça do policial, né? Já que tem cabelo crespo, então não seria indígena, né? Eles têm essa cabeça, né, ideologicamente fascista mesmo, né? De que quer ver as coisas com uma espécie de pureza, né, racial. Então é isso, assim, a gente verificou que a polícia não estava indo, que não tinha nenhum, que a probabilidade de um novo conflito lá era baixa, né? E a gente voltou para o assentamento para poder organizar o povo, né? E caso eles precisassem da gente, né, para fechar de repente uma pista, para não ter tanta gente entrando lá. E no caminho de volta a gente viu, né, os familiares de nega que estavam indo para Itapetinga, né? Para Potiraguá ou para Itapetinga para poder já ver o corpo, né? A gente encontrou com eles, paramos o carro, cumprimentamos, tal, e nos colocamos à disposição, assim. Então no dia foi isso, assim. E pela noite a gente tinha um desafio complicado, né? Porque eles estavam com medo, a gente não sabia se tinha que ir ou se não tinha que ficar, né, no assentamento, mas os relatos, né, dos companheiros e das companheiras que estavam lá também nos tranquilizavam no sentido de a gente de não fazer muita muvuca, muita gente, para ver, porque era um momento de choro, né, de sofrimento mesmo, né? E a gente tentou reconfortar as pessoas, né, fazendo os indígenas que estavam acampados lá no assentamento fizeram o ritual, né, para abençoar a partida da Pajé Negra e para pedir também cura, né, para Nailton, que estava fazendo cirurgia naquele dia, tido uma perfuração, né, no rim. E foi isso, assim. A gente, depois, uma comitiva, né,
de 3 carros partiram para ter Caramuru na madrugada, né? Para ficar lá, acompanhar, fotografar. Se eu houvesse algum incidente, né? Utilizar as redes da teia também para poder ajudar. Mas não teve nada no seu próprio enterro, né? Da Pajé Negra, que já foi acompanhado aí, né? Da ministra Sônia Guajajara, da deputada federal Chacreabá, do secretário de Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, e toda uma comitiva que, de alguma forma, vamos dizer assim, fazer com que o risco a uma nova violência ali diminuísse, né? Tinha policiais federais, procuradores da República, né? E é isso, assim, a gente ainda tem um indígena preso, um indígena sobrevivente de uma tentativa de chacina está preso. São coisas assim que a gente não consegue entender, entendeu? Tipo, você precisa pagar uma fiança para ele sair, sabe? Tipo, ele sobrevivente de uma chacina, só por isso. O cara devia estar solto já na altura dessa do campeonato. Ainda está preso no departamento de polícia de Itapetinga, né? Na delegacia. Itapetinga tem um indígena preso. O cacique Nailton está estável, passa bem, né? Vai sobreviver, se Deus quer. E o velório, e o enterro de Negra foi um momento de disputar politicamente o debate sobre a terra, né? A gente fala que ela não foi... A gente aprendeu isso no enterro de Chicão Chucuru, né? Que era companheiro de Nailton na criação da Poímene, Chicão Chucuru, lá de Pesqueira, em Pernambuco, né? No enterro dele, também, né, assassinado vilmente, covardemente por jagunços, mas Enilda, né, a esposa dele, fala que ele não ia ser enterrado, né? Ele não ia ser sepultado. Ele ia ser plantado para que dele nasçam novos guerreiros. E foi isso que fizeram com Pajé Negra. Ela foi também plantada, né? Foi plantado um baobá, né? Junto ao corpo dela. O baobá dura 3.000 anos, né? Então é um tempo bom de existência, né? Para a gente lembrar de Pajé Negra e continuar honrando. Ela morreu com o maracá na mão, né? A última foto que a gente tem dela, né, que vocês passaram aí, ela está deitada com o maracá em riste. É muito simbólica aquela foto, né? Ela caiu como ela acreditava que tinha que viver. Isso é fundamental. Isso é importantíssimo, né? E Nailton segue, né, em luta. Então, assim, a gente está ao mesmo tempo em luta, mas também consciente do desafio que a gente tem pela frente, né? De articular ainda mais o processo político para que a gente tenha condições, né, reais e honestas de enfrentar essa milícia paramilitar, né, fascista, que acha que é a régua, né, jurídica agora sobre o uso das terras, né? Então a gente estamos tristes, estamos abalados. Eu acho que essa imagem vai ser uma imagem que vai ficar durante muito tempo na minha cabeça, mas ao mesmo tempo a gente também reafirma, né, o local que a gente está, a postura que a gente tem que ter, né, e o desafio, né, de seguir essa luta por terra. É isso. Fundamental, inclusive, e a sua fala também, além de esclarecer bastante sobre o que aconteceu, traz alguns aspectos fundamentais assim sobre a questão da luta pela terra no nosso país, e desenvolve, inclusive ações que têm se tornado cada vez mais típicas ali, tanto por parte da polícia militar quanto por parte dos bandos latifundiários, né? Então o que você fala sobre a organização cada vez maior desses latifundiários de extrema direita é algo fundamental, um fenômeno que a gente vê de fato crescente no nosso país. E como você falou no início da entrevista, é um fenômeno que se espalha ali pelo sul da Bahia, pelo resto do país, também na Bahia, inclusive. Acampamentos de camponeses pobres, como Mãe Bernadette, que está organizado em Carinhanha, e outros estados do Brasil, como Rondônia. Aqui no início do nosso programa, antes da gente entrar com você, a gente estava cobrindo sobre o acampamento Elcio Machado, que também está sob ameaça de reintegração de posse, numa situação parecida. Tem um mandado judicial, mas o mandado judicial são terras reconhecidamente. Então é uma situação, de fato, crescente. E esse ataque lá contra os indígenas de Pataxó, ele segue um modo que a gente também viu recentemente em outros momentos assim no país, desses bandos latifundiários, particularmente de extrema-direita, que se unem numa ação grande com seus bandos pistoleiros e com aval da polícia militar, atuam, seja contra os indígenas, seja contra os camponeses pobres. Para ficar em um caso, no ano passado, a gente teve um que ocorreu exatamente desses moldes, lá em Rondônia, no município de Cujubim, onde 70 latifundiários se uniram
com aval da PM e seus bandos pistoleiros para cometer ali também atentados contra os camponeses pobres. Eu queria ver como que você enxerga justamente esse recrudescimento da violência contra os camponeses indígenas, particularmente esse recrudescimento por parte desses bandos latifundiários mais organizados, de extrema-direita. Como que você vê também o crescimento da organização dos camponeses indígenas e a resposta desses a esses ataques, né, do latifúndio? Eu acho que eu aprendi com o mestre Joel que a gente não pode, né, reclamar do nosso inimigo, vamos dizer assim, da organização do nosso inimigo. A gente tem que se lamentar a nossa incapacidade de fazer frente a eles. Eu acho que esse é o ponto primeiro. Entendeu? Faz sentido que quem perca a terra se organize, né, para lutar pela terra que eles julgam que seja sua. O problema é que tem uma valorização, né, de terras no Brasil gigantesca, em um contexto em que a classe operária, né, sobretudo a classe operária, ela parece não ver na terra uma saída emancipatória para si. Isso que é mais grave. É um momento em que você tem, né, grandes banqueiros virando pecuaristas, fazendeiros, né, gente que tem muita grana, utilizando sua grana para adquirir terra, né? O caso mais claro do Brasil é o Daniel Dantas, eu acho que, mas o caso mais claro do mundo é o próprio Bill Gates, né? A quantidade de terras que eles têm adquiridos, uma coisa assim, impressionante, entendeu? Fundos de investimento de Harvard estão adquirindo terras no Brasil. As elites, portanto, entendem o valor da terra. Agora você tem um recrudescimento, né? Um enfraquecimento da luta popular por terra, uma diminuição das ocupações do MST e de movimentos congêneros, isso claramente, entendeu? E você tem também um processo em que as pessoas sofrem em assentamentos, quilombos, terras indígenas, etc., com a saída das pessoas da terra para as cidades, sobretudo jovens, né? Sobretudo jovens, enfraquecendo muitas vezes o território. Então, a gente entende que tem um processo de valorização da terra e, portanto, de enfrentamento mais violento por parte das elites dominantes. Isso, para mim, está claro. A nossa capacidade de reação a isso que é um problema para mim, que é uma questão que a gente precisa debater. E aí faz sentido que seja mais violento, e aí é só olhar para Bahia e para Maranhão, seja mais violento em áreas de governos progressistas, né? E contra indígenas e quilombolas. Eu pegar o Maranhão, é praticamente um quilombola sendo morto a cada semana. E os governos são de esquerda, né? Porque é ali que você consegue avançar os projetos desenvolvimentistas, né? Com a absoluta capacidade de... Como é que eu vou dizer assim? De fazer compliance, né? De fazer uma maquiagem institucionalizada. A gente pega os 4 estados mais que desmataram, né? Tipo, Amazonas, Pará, e depois vem Bahia e Maranhão. Como é que explica isso? Que 2 estados, né? No Nordeste, os que mais desmatam. Mas aqui não é desmatamento, é supressão de vegetação. É legal. Pelo satélite é desmatando, mas para as questões jurídicas, né? Isso está tudo ok, foi autorizado, supressão vegetativa, outorga de água para secar um rio, entendeu? Esses governos, portanto, têm acirrado o conflito territorial com esses projetos de desenvolvimento, sabe? E é um momento em que a gente precisa discutir. Quando a gente vai reivindicar uma coisa dos governos de esquerda, eles colocam várias questões para a gente. Vocês precisam fazer essa concessão aqui, essa concessão aqui. E para o latifúndio, os caras não fazem uma concessão simples. Vai ter crédito, mas tem que desmontar o invasão zero, entendeu? Tipo assim, vai exportar carne subsidiada, mas não pode ter ninguém que participe desse tipo de coisa. Senão a gente não dá, entendeu? Tipo assim, esse tipo de questão é que nos machuca, porque, veja, foi a PM que sabe, assim, que estava na linha de frente, que fez o abre alas, vamos dizer, né? A comissão de frente, foi a PM de um governo, né, que é do Partido dos Trabalhadores desde 2006. E, tipo assim, não tem... Pode falar. Desculpa perguntar, eu ia te perguntar exatamente isso, era até a minha próxima pergunta, que você falou justamente que a responsabilidade aí
Você falou nisso, né? A Polícia Militar tem responsabilidade direta nisso, e a Polícia Militar da Bahia é justamente muito conhecida aí pelos crimes contra o povo, e o governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, do PT, é um apoiador notável, tanto da Polícia Militar quanto do latifúndio. Num evento no ano passado, ele falou que o agro é o orgulho da Bahia, e aí eu ia perguntar justamente como que você vê a responsabilidade do governo estadual, que é um governo aí que se diz ser de esquerda, um governo do Partido dos Trabalhadores, também nesses crimes, nesse recrudescimento da repressão contra os camponeses. Aí, desculpa te interromper, mas era justamente só para Não, marcar a tranquilo, eu entrada acho. nesse tópico. Agora, só para a gente. Um dia depois, ele criou uma companhia independente de polícia, o Neo Jerônimo, para mediar conflito agrário. Isso é uma coisa, sabe, assim. Você vai ter uma companhia independente para fazer, sabe, que vai praticamente estar ali próximo do conflito agrário, no sentido de quê? De melhorar a relação da PM. A PM fez isso, a gente queria saber se ele tinha feito uma investigação contra a PM. Era para ele estar dizendo isso, era para ele estar tirando da rua os caras que estavam naquela operação. Ele, em vez disso, ele vai fazer compliance, né? Ele vai fazer, não, aqui tem uma companhia agora com o nome de mediação de conflito agrário. Sabe? A gente está falando sobre isso há muitos anos, né? Antes do Cabula, do caso do Cabula, né? Da chacina do Cabula, né? Com o Rui Costa defendendo os executores da chacina do Cabula. E a gente começa a entender, claro, que há uma forma de agir geral dos governos que não é uma forma de agir que visa nos proteger. Cacique Nailton e Maria Muniz, né, ou Mestre Maiar, que é outra irmã dele, que graças a Deus está viva, estiveram com a ministra Sônia, não deve ter 2 meses, denunciando as coisas que estavam acontecendo. A milícia armada, rural, que estava rondando por ali. Por que isso não veio antes, sabe? Por que isso não chegou antes, esse apoio? E a gente chama a atenção dessas questões porque a gente está cansado de ter que, entre a extrema-direita ou a direita e o PT, fazer a defesa do campo e depois morrer porque a gente está defendendo o campo. Né? Morrer por um aparelho do Estado. A Polícia Militar da Bahia é a mais brutal, é a mais violenta. Né? A gente já teve casos aqui. A Polícia Militar decapitando gente, assim, né? Arrancando a cabeça fora do corpo, assim, de pessoas, né, desaparecidas. Qualquer hora, é o caso mesmo de a gente fazer uma luta por verdade e justiça, né? Memória, verdade e justiça, do período democrático, né? Da Constituição de 88 para cá, da eleição, né, direta para cá. E os desaparecidos da democracia, os executados da democracia, sabe? E isso não é para falar dos governos anteriores, que também matavam, o governo ACM, né? Que também matavam, mas para falar, sobretudo, do governo que a gente acreditava que poderia não matar tanto. E está matando muito. É um governo de genocídio, sobretudo da população preta, mas que nos últimos tempos tem, né, claramente vivido esse processo de genocídio indígena. Não faz muito tempo, né, que mataram o cacique Lucas dentro da TI Caramuru, Paraguaçu. É coisa recentíssima, entendeu? Já era, portanto, para ter, né, o aparato do Estado não repressivo chegado lá para evitar novas mortes. Eles esperam acumular ali para poder tomar uma ação verdadeira, sabe? O cacique Lucas foi executado na frente de seu filho, né, com criança, menor, assim, que é uma coisa brutal, assim. Então a gente precisa ter muita discernimento crítico mesmo para poder apontar de que esses governos de coalizão, né, de partidos de centro, de esquerda, de direita, ao fechar alianças com o latifúndio, ao fechar alianças com, né, inimigos de classe que estruturam a violência no Brasil, porque o latifúndio é isso, né, eles acabam não tendo as condições objetivas, morais, políticas, éticas, de fazer qualquer tipo de proteção da gente. Você pode observar como as autoridades que vieram, entre deputados, ministros, procuradores, secretários, não mencionam a participação da Polícia Militar em suas notas, em seus comentários de rede social. É uma coisa impressionante. E essa era a única coisa que a gente ouvia. Eu juro para você
né, que quando a gente chegou na TI e conversou com as pessoas, a única coisa que as pessoas falavam foi que a PM foi a responsável. Eles estavam com raiva dos fazendeiros, tudo bem, mas eles se sentiram chocados pela traição da PM, de ter verificado que eles não estavam armados para poder, né, garantir que o massacre aconteceria, sabe? Eu acho que tem uma questão aí que a gente precisa discutir com profundidade, né? Em outros espaços. Quando alguém tira do mercado de terras a terra, ela tira muito poder, né, do latifúndio, que é quem estruturou a sociedade brasileira. Todos os governos brasileiros, desde os governos portugueses, são governos de aliança com o latifúndio, são governos de defesa do latifúndio, sem exceção, né? O único que pareceu, que ousou colocar a palavra, né, reforma agrária, tomou 21 anos logo de ditadura, que foi o João Goulart. Quando você pega e converte 54 mil hectares, no caso, né, em terra que jamais participará do mercado de terras, você tira muito poder. Por isso, talvez, o ódio ao indígena seja até maior do que o ódio ao MST, porque as terras do MST voltam para o mercado de terra. Com 20, 30 anos, né, os assentados podem ter título e podem vender aquela terra. Então, a reforma agrária, né, feita e lutada pelo MST ainda é uma reforma agrária nas perspectivas do molde, né, de uma sociedade capitalista. Ou seja, vai rolar o título, em algum momento você vai vendê-lo, sabe? Não é a terra comunal, não é de usufruto coletivo, mas quando se trata, no caso do Maranhão, as terras quilombolas, e aqui as terras indígenas, aí você vê um sistema de violência brutalizando, que é para evitar que outras pessoas pleiteiem essa terra em outros lugares. É para dar exemplo, porque você tira completamente do mercado de terras, você inviabiliza, né, a produção naquela região, a produção, sobretudo em terras griladas, que é quase a maioria daquelas terras que são tomadas, eram terras que eles não pertenciam de fato. As terras da Caramuru-Paraguaçu, por exemplo, eram terras que já tinham outros processos, né, jurídicos no Brasil, desde o Império, concedendo a terra para os indígenas. Já foi posto indígena, né, em 1930, assim, antes, inclusive. Então, tipo assim, e os caras grilando as terras, tomando terra que era indígena. Mas você, sobretudo, você dá um recado de que é possível manter as terras, de que é possível fazer uso delas, que é possível desenvolvê-la para um bem viver, sem ser reduzida à condição de meio de produção. E isso é odiento para as elites, sabe? E eu acho que isso serve para a gente entender os governos progressistas. Eles não parecem de forma nenhuma querer, né, terras fora do mercado de terras brasileiro. A gente sabe disso porque a promessa de terras de TIs que seriam tituladas no primeiro mês do governo Lula, né, não foi cumprida. Só faltava a portaria declaratória, assim, só faltava a canetada, tá ligado? E os caras não cumpriram isso, sabe? Então a gente tem consciência desse problema, a gente entende que há um limite para os governos progressistas na atuação frente a esses processos de genocídio e portanto, que isso é uma pauta do povo. É uma pauta de quem está na mira, né? A gente não pode se dar o luxo de esperar Procuradoria, né, Ministério Público, né, como é que eles chamam? Guarda Nacional, né? Força Nacional de Segurança. A gente não pode se dar a esse luxo. A gente precisa, dentro dos movimentos sociais brasileiros, retomar o paradigma da autodefesa. Ninguém está falando sobre atacar nada, mas a gente está falando sobre nos manter vivos. Isso é fundamental e provou aí, nesse momento. Os indígenas não armados e sofrem uma chacina. Exato. Inclusive, a gente tem visto um aumento, né, nesses chamados. No ano passado, a gente teve, você certamente sabe, aquela declaração, inclusive, da Liga dos Camponeses Pobres, que chamavam os camponeses a armarem os seus grupos de autodefesa para combater o bando dos paramilitares, do latifúndio. É fundamental, de fato, o crescimento aqui no nosso país. A sua colocação é muito, muito pertinente. E a gente tem
esse último bloco, acho que foi particularmente importante, e a gente falou um pouco, né, do PT da Bahia, da responsabilidade do Jerônimo Rodrigues. Muita gente também nesse quesito fica, o PT da Bahia sempre teve um histórico péssimo, um histórico terrível, mas na verdade a gente vê que não se trata de um fenômeno regional, assim, do governo progressista, e a sua fala toca muito disso, e é impossível a gente falar desse recente caso, falar disso tudo que a gente está falando, sem falar também da conivência e do silêncio do governo federal. Nós tivemos muitos crimes aí contra camponeses, indígenas e quilombolas. No ano passado, o Lula não falou, evitou comentar sobre a maioria deles, exceto aqueles que ganhavam uma grande repercussão nacional, como o assassinato da mãe Bernadette. Passado um ano, teve a questão da reforma agrária que você falou, a maioria não foi titulada. Os Yanomami seguem sofrendo nos territórios Yanomami. O governo só fez, quando a notícia saiu, colocar mais uma base militar, dos militares que justamente não entregaram as cestas básicas, não fizeram nada para resolver o problema, que estão envolvidos com o grande garimpo. E no Mato Grosso do Sul, você citou a Força Nacional, o Lula e o Flávio Dino prorrogaram a presença da Força Nacional no Mato Grosso do Sul, apesar das denúncias, sobretudo dos Guarani Kaiowá, contra essa força militar que atua lá no estado. E aí eu queria também perguntar para você como que você vê essa continuação desses ataques contra os camponeses e povos indígenas no nosso país e também a cumplicidade, a conivência ou até o papel também que o governo federal tem em frente a isso, porque é muito comum nesses debates a gente ficar o governo estadual ou então o governo municipal se restringindo a essas esferas, mas o governo federal também tem a sua responsabilidade. Sem dúvida alguma, assim, para a gente ter a memória firme, né? Logo quando a TEA surgiu em 2012, assim, pouco tempo depois, né, o governo Dilma ocupava a Serra do Padeiro, bem pertinho ali da Caramuru Paraguaçu, que é uma terra indígena do Tupinambá, né, e levaram Polícia Federal, Exército, Força Nacional. Quantos milhões não gastaram ali para fazer para impedir os Tupinambás de se manterem, né, dentro do território? E a época a TEA fez 2 marchas para lá, né, em solidariedade e tal. Lembrando que o papel do povo, né, independente de qual é o governo, é a solidariedade, né, transformadora, revolucionária, né, para poder defender qualquer avanço político sobre o uso da terra. Porque se uma reserva extrativista se constitui, aquela terra perde a sua função no mercado de terras e, portanto, de enriquecimento de latifundiários, do setor turístico, etc. Se uma terra quilombola se titula, é a mesma coisa. Então, o nosso papel é o quê? Se irmanar e defender esse campo, ponto. E defender esse campo, mesmo quando a gente, porventura, tenha apertado, né, o 13 na urna. Porque o mestre Jorge falava que se Lula, né, falando sobre Lula, né, se perder, a gente, como é o nome? Se ganhar a gente perde, se perder a gente morre. Ele falava isso, né? E pelo visto, se ganhar a gente morre também, né? Não tem muito saída assim. Talvez morre menos, talvez, né? Eu acho que a extrema-direita tem uma diferença de democratizar a violação de direitos e o extermínio. A extrema-direita tem essa capacidade. Aquilo que fica muito circunscrito, né, a indígenas, quilombolas, campesinos e povos de periferia, vira uma coisa que pode atingir a classe média. Aí a classe média acorda do sonho dela de se afastar dos pobres e volta novamente nos governos progressistas. Eu estou falando isso porque assim, a gente, em muitos momentos, teve que fazer defesa, campanha. Eu não gosto muito de fazer campanha política e tal, mas em muitos momentos, diante da situação, né, do bolsonarismo, a gente teve que... Mas você imagina o que é para a gente apanhar do próprio governo que a gente disse que era melhor que o outro. Assim. É uma coisa que corta a gente dentro. E tem um elemento simbólico, camarada, assim, que particularmente a mim me toca, que é o fato de que nesses lugares de poder agora, eles aprenderam a colocar nosso próprio povo. Rapaz, isso machuca a gente de um jeito. É você ver um preto, né, tendo que se escusar de fazer a denúncia, um secretário, por exemplo, preto, tendo que se escusar de fazer a denúncia à PM, que é o principal máquina de genocídio preto da Bahia. É você ter um indígena, né, que passa aqui, que faz os cumprimentos, faz as coisas, né, protocolares, tá ligado? Mas deixou lá um indígena preso, né? Um indígena sobrevivente de massacre preso. Pessoas do alto escalão do governo, sabe? Que eu acho que é uma forma que machuca mais um pouco, que desmoraliza em certos aspectos, né? Então, eu acho que o governo
federal tem uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade. Esses processos desenvolvimentistas são feitos à revelia da escuta das comunidades, dos povos, dos territórios, e fazendo uma pressão territorial muito grande nesses lugares, que vai gerar essas zonas de extermínio, né? Ninguém pode titubear, né, de acreditar que no avanço da economia, na melhoria dos índices econômicos, das condições né, de fortalecimento do mercado, né, brasileiro, há vítimas, e as vítimas são translúcidas, são pessoas pretas nas periferias, são indígenas em contextos urbanos, né, pescadores, raizeiros, geraizeiros, são essas pessoas que vão ser vitimadas. Agora, a gente precisa ter clareza de que o desafio de vencer esse processo não é do governo progressista. O desafio de vencer esses latifundiários armados é um desafio nosso, entendeu? É um desafio nosso. Eu acho que o governo deveria estar lutando contra isso, né? De toda forma. Mas esse é um desafio dos movimentos sociais. Não deixa de ser esquisito, estranho, que os movimentos sociais tenham levado tanta fé na democracia, né, na justiça burguesa e etc., que eles tenham se desorganizado nas bases tanto de sua autodefesa, como de um certo brio, né, de construir unidades verdadeiras e possíveis para expulsar esse tipo de organização da região, entendeu? Essa gente, né, não se resolve só com processo. Essa gente não se resolve só com discurso político, entendeu? É fundamental que eles também tenham medo, né? Que o risco que corre o pau tem que correr o machado, entendeu? Não tem, a gente tem que ter muito isso nítido. A gente tem que ter muito nítido isso. E eu não estou falando aqui desde um ato de heroísmo de uma pessoa, organização de massa, organização popular, né? Construção de ferramentas verdadeiras de enfrentamento às elites. Porque eu digo o seguinte, veja, mesmo com esse jovem de 19 anos preso, né? Esse filho de fazendeiro preso, se eles alcançam vitória, se há um recuo dos indígenas ali, a classe proprietária vai colocar isso como um grande modelo a ser seguido. Eles estão vendendo Invasão Zero em outros estados da federação, dizendo que ele é bastante eficaz, que ele consegue atingir as metas de diminuição de ocupações. Mentindo descaradamente, inclusive, porque todo mundo sabe que há um refluxo da luta por terra no Brasil, há uma diminuição da quantidade de acampamentos. Historicamente vem tendo uma diminuição, né? Já faz mais de uma década que tem essa diminuição. Não é fruto da ação deles, de forma alguma. Mas eles estão vendendo. E a gente não tem, por exemplo, um encontro nacional para fazer esse debate. Sim, no sentido de unidade, né? E articulação dos povos, dos territórios, dos movimentos populares. Né? E, evidentemente, se tratam aí de pecuaristas, de fazendeiros, né, e tal. Mas se eles veem que isso funciona, se prepare, porque vai ter a mesma coisa de constrangimento de trabalhador na cidade. Foi assim que surgiu, por exemplo, o fascismo, né, o fascista italiano de combatimento, né, a organização de Mussolini. É nessa pegada, bater em trabalhador que faz greve. Então, o exemplo arrasta, mais do que a palavra, mais do que o debate ideológico, entendeu? Então, é preciso também parar esses caras. E é preciso fazer isso com aumento da organização, disciplinamento, né? Capacidade de doação muito alta, né? Das pessoas que estão apoiando na militância, etc. E o fim desse ativismo difuso de internet, maluco, que eu sou ativista de mim mesmo, eu não preciso me organizar em lugar nenhum, né? Que fica, né, projetando a partir de sua identidade um espectro de luta para se sentir bem diante do genocídio que está acontecendo. Tem que diminuir essa parada, a gente precisa gozar com coisas verdadeiras. A gente precisa ter fruição política por a gente ter vencido esses canalhas, por a gente ter feito eles correrem, né, botado eles para, né, voar como galinhas verdes, né, para pegar o exemplo histórico de nosso povo. A gente tem um compromisso histórico na nossa geração não deixar isso se perpetuar, entendeu? E assim, o governo federal tem sua parte, né? Não tem feito um processo de enfrentamento ao bolsonarismo à altura que ele merece.
O processo de conciliação é muito grande né, entre os setores que apoiou o bolsonarismo. Mas quem deve derrotar isso somos nós. Eu sei, assim, eu sou professor de história e tal, e a experiência que a gente aprende é que todo mundo que postergou o enfrentamento contra os fascistas ou delegou para o Estado, recebeu, né, o pior dos mundos. A gente precisa entender que isso é tarefa militante, que isso é... Né, a gente, quando vem se expor, né, quando a gente vem falar sobre isso, debater com esse nível de seriedade, é porque a gente entende que o medo é a principal ferramenta deles. Né, e a gente precisa que o medo pare do nosso lado, que eles passem a ter medo, né? Porque eles têm muito medo que nosso medo acabe. Eles têm muito medo, entendeu? Nós sabemos disso porque eles estavam em pânico com um indígena com arco e flecha. Né? Um indígena estava com arco e flecha, atingiu eles. E isso é o pânico deles. Eles não são preparados, eles não são um movimento popular, eles não são uma organização de base. Mas se a gente deixar, pode virar. Entendeu? Então é um compromisso também histórico da gente, né? Não só dos governos. Essas colocações são muito pertinentes, novamente, principalmente isso que você coloca, que independente do que se espere ou não, o governo é tarefa das massas populares encaminhar o povo, isso cada vez fica mais provado. Depende somente de si mesmo na luta pela verdadeira libertação, então é muito pertinente isso que você coloca. Infelizmente, a gente está chegando aqui, por limitação do tempo, ao final da nossa entrevista, mas eu gostaria já de antecedência agradecer a sua presença, também, claro, expressar em nome do Jornal Nova Democracia, do programa Propósito, a solidariedade, tanto com você como a organização Teia dos Povos, o povo Pataxó Nhanhê, de fato, o jornal se coloca de forma solidária e se coloca em prontidão também para seguir no acompanhamento e denúncia de ataques e também, claro, na repercussão da luta do povo Pataxó na defesa dos seus territórios e na conquista de mais territórios. Antes de encerrar, propriamente, para passar também para as suas considerações finais. Agradecer muito o convite, né? Agradecer aos companheiros da divisão de comunicação da TEIA que passou o contato, né? E que pediu que eu me disponibilizasse para fazer esse trabalho de diálogo com vocês. Dizer que que a gente não vai se escusar, né? A gente não vai se esquivar de forma alguma dessa tarefa histórica, que a gente acha que não há muitas chances da gente ter uma transformação verdadeira no país sem uma aliança, né, preta, indígena, popular, né, capaz de transformar, né, as bases da sociedade, que são as questões fundiárias. Né? Então, assim, é uma luta por terra, por território, é uma luta por emancipação, é uma luta contra a destruição que o capitalismo tem feito nos biomas. Né? Eu acho que é a tarefa do século. A gente não pode perder essa dimensão e que cada guerreira, heroína, como é o caso de Nega Pataxó, cada pessoa dessa que cai na caminhada, ela é semente, ela vai se multiplicar e a gente vai ter uma geração de Pataxó Ranran muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais vigorosa na luta. É nisso que a gente acredita, é por isso que a gente segue em luta. Então, muito agradecido em nome da Teia dos Povos, né, o espaço que vocês concederam para a gente. E estamos na camaradagem aí para poder somar se precisar. Tudo de bom para vocês. Vida longa à Nova Democracia. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, saudação pelo trabalho, tanto seu como da Teia dos Povos, como um todo, um trabalho de suma importância. Então, também saudações pelo trabalho, pela coragem, pelo papel de você. Uma boa noite e até